Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Mateus capítulo de número 18. Um texto muito conhecido. Mateus 18, a partir do versículo número 1. Amém, irmãos? Vou estar lendo na tradução NVI. Diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Os irmãos podeis assentar. Graças a Deus, estou muito feliz por estar aqui nesta noite para juntos cultuarmos ao Senhor nesta oportunidade, culto na direção das crianças, onde para mim é um privilégio. Infelizmente que nem todos pensam desta forma, porque para mim o culto de criança é um dos cultos mais sublimes que tem na obra do Senhor, é o culto de criança, porque as crianças são o futuro da igreja do Senhor aqui na terra, até que a trombete toque. É daqui das crianças que está os futuros pregadores, futuras círculo de direção de círculo de irmãs, mulher de pastores, e pastores também está aqui nestas crianças. Enquanto nós valorizamos as crianças, Deus também continua com as suas mãos estendidas sobre a vida da sua igreja. Eu fico muito feliz, não é só lá em Divinópolis, sempre as crianças escolhem os pregadores daquela que vai dirigir o culto. E eu sinto um privilégio, irmãos, muito grande quando uma criança diz assim: eu quero que quem vai pregar no meu culto é irmão fulano ou irmão Arthur. Eu sinto honrado demais. Porque a criança, irmãos, ela não tem duplo sentido, e ela se espelha em cada um de nós. As crianças, ela tem um olhar muito e um sentido muito afiado na hora de escolher quem ela vai e quem ela quer seguir como exemplo. A criança, ela olha o nosso proceder todos os dias. Eu, como tenho 3 crianças lá em casa, eu já aprendi muitas coisas com criança, que até hoje ainda estou aprendendo. Elas ficam reparando em nós tudo que nós fazemos durante o dia e a noite. Lá em Divinópolis, certa vez, chegou uma visita na casa de uma criança, e a criança chegou, os pais estavam conversando, e ela disse: deixa eu ver o tamanho da sua língua. E a mãe: que isso, menina, que coisa feia. Não, porque a mamãe disse que a sua língua é grande. Temos que saber muito a sabedoria, o que é que nós falamos dentro de casa, nós como servos de Deus, como nós procedemos diante das nossas crianças, para não sermos envergonhados. Porque a criança percebe muito bem as coisas, e uma das coisas, quando Jesus falou aqui na sua palavra, nós vemos que o ser humano, ele sempre tem, pela falha e pela fraqueza do homem, em muitos querer apresentar e mostrar aquilo que não é. Eu vejo na vida da criança uma das qualidades dada por Deus, que criança, você pode colocar qualquer roupa nela na casa para vir para o culto e ela não importa. Você pode colocar numa criança uma calça rasgada e ela vem para a igreja do mesmo jeito. Certo que as crianças de hoje já estão não é igual as de outrora, né? Elas estão com uma sabedoria muito mais avançada do que antigamente. Então, quando Jesus disse aos discípulos, quando eles, pela fraqueza, sempre queriam mostrar ou quem era o maior entre eles, e essa discussão não é de hoje, que as pessoas querem se apresentar diante dos homens, mas Deus vê o coração de cada um de nós. Não adianta qualquer um de nós vir aqui na frente, ter uma procedência e tentar passar uma imagem que não somos, mas Deus, ele diz que a palavra,
ele esquadrinha o coração do homem para saber a sua intenção. E muitos dos discípulos estavam envaidecidos e pensando, eu acho que quando eu chegar no céu, como foi a mãe daqueles 2 discípulos que teve a audácia e uma coragem muito grande de pedir Jesus, Senhor, quando no teu reino, faça com que um meu filho assente na sua direita e outro na sua esquerda. Sabemos que muitos querem se apresentar diante dos homens, mas diante de Deus não passa. Deus vê muito bem o que nosso coração quer dizer no interior. E o discípulo novamente com essa questão interrogava entre eles, eu sou o maior. Não, o maior é eu. Talvez Pedro podia dizer, não, eu sou o maior. Tiago dizia, eu sou o maior. João dizia, eu sou o maior. Jesus, sabendo que passava no coração deles este questionamento, tomou para si uma criança, colocou no meio deles e disse, olha, se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Irmãos, nós sabemos que a nossa trajetória, a salvação, ela parece, em um certo ponto de vista, muito difícil, mas também parece ser muito fácil, porque uma pessoa na hora da sua morte, segundo as Escrituras, se ela clamar pelo Senhor, será salvo. Mas para nós que estamos caminhando nesta jornada, temos que aprender a nos comportar e andar diante de Deus, porque senão não ouvimos o toque da trombeta. As mínimas coisas podem ser empecilhos para que nós herdamos a salvação. E uma das coisas que mais mexe com o coração de Deus é se nós somos humildes. Eu posso vir aqui na frente e dar uma aparência de o irmão Arthur é muito humilde, ele quase nem conversa. Para responder uma coisa eu tenho que perguntar a ele, mas às vezes lá na minha casa eu sou valente. Sabia que criança também aprende a ser valente quando os pais é valente, irmão? Quem tem filho aqui sabe, quem vai ter vai aprender também. As jovens ali já estão olhando assim, vixe. Irmãos, nós somos, em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7, entre as leis que Deus instruiu a Moisés que fizesse, uma delas foi, olha, vocês insistam em ensinar aos vossos filhos a lei do Senhor. Quando vocês estiver caminhando com eles, você ensina. Quando você se levantar da cama, você ensina. Quando você for deitar, você ensina. Quando você estiver dialogando com eles, você ensina. Pregue no mural das suas portas a lei do Senhor, para que elas fiquem guardadas nos vossos corações. Nós somos espelhos na nossa casa, diante dos nossos filhos. E nós que somos servos de Deus, quem não é, ou quem é como nós, pela misericórdia de Deus, temos uma responsabilidade ainda maior. Até aqui mesmo na igreja, se uma criança dessa aqui não vê o irmão Arthur dizimar, eu não vou dizimar não, o irmão Arthur não dizima, eu vejo todo culto, ele não dá dízimo, né, pastor? Irmãos, os dias são maus, e nós vemos que o inimigo no decorrer da raça humana, ele sempre tentou, primeiramente, atrapalhar o futuro da igreja, que eram as crianças. Com Jesus Cristo, Herodes mandou matar todas as crianças. No rei do Egito, na época de Moisés, também mandou matar todas as crianças, porque o futuro da igreja está nas crianças da igreja. Se nós não ensinarmos as nossas crianças, não aplicarmos nas nossas crianças, não ensinarmos a jejuar, tem menino que não sabe jejuar, meu pai nunca me ensinou a jejuar não. As minhas estão aí, né? Pela misericórdia, eu boto tudo para jejuar, consagração, escola dominical tem que jejuar. Irmão, mas é pequenininho demais, mas é pequeno que você aprende, depois de grande não aprende mais não. Se nós não investirmos nas nossas crianças, é uma brecha muito grande para o inimigo atrapalhar o futuro da igreja. Mas nós que somos servos do Senhor, devemos colocar os nossos joelhos no chão, pedir Deus misericórdia pelas nossas crianças, porque tem um ditado do escritor brasileiro que ele diz, ensina as crianças para não precisar punir os adultos. Se as crianças forem colocadas e ensinadas no caminho do Senhor,
não teria presidiários, não teria traficantes, não teria usuários de drogas, não teria desviados. Mas quando nós empenhamos, como nesta noite, valorizando as crianças, dando elas oportunidade para glorificar o nome do Senhor, para encher elas do Espírito Santo, Deus também vai derramando graça sobre a vida da igreja, na vida da família, na vida dos pais, porque Deus honra a família que os pais educam os filhos no caminho que devem andar. Algumas pessoas ainda fazem uma interpretação um pouco errônea da Bíblia, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. É nós andando com elas e ensinando. É nós andando com elas e ensinando. Vai dormir de noite, coloca para orar. Levanta de manhã cedo, coloca para orar. Coloca para jejuar. E quando a criança vai crescendo, é costumeiro no nosso meio ver criança sendo batizada com o Espírito Santo. Hoje está se tornando uma coisa rara no meio da igreja, né? Está se tornando raridade uma criança ser batizada. A culpa é das crianças, não é nossa, que somos pais, porque não ensinamos da maneira correta, como Deus manda. Anda com a criança durante o caminho, ensina ela. Eu vou fazer uma pergunta, mas ninguém precisa responder. Quem aqui coloca crianças para jejuar? Mas é muito pequeno, irmãos. Quando o povo de Israel passava por dificuldade, Deus ordenou até as crianças de peito vai jejuar hoje. E nós vivemos uma luta espiritual muito grande nesses últimos dias. Estamos prestes a ouvir o soar da trombeta. E eu, irmão Arthur, como eu estou educando os meus filhos, você acha que Deus não cobra, irmãos? Tem alguém que diz assim, não, mas ensinou e depois desviou, é problema dela. Não, muitas vezes as consequências vêm sobre os pais, porque é nossa obrigação ensinar as crianças. E uma coisa, como eu estava dizendo, a humildade faz parte da natureza da criança. Nós que temos filhos como eu, às vezes a gente educa. Eu lembro do pastor Vitalino, falou, irmão, você já sabia que criança tem 2 ouvidos, tem 3? Eu imaginei, né? Mas não tem como, ele diz, não, tem um aqui e outro nas costas. Os irmãos entenderam? Tem vezes que falando não resolve, mas nas costas resolve. Tem 3 ouvidos. Tem pessoas que não educam os seus filhos. Uma vez eu conversando com meu irmão, ele é novo convertido, ele disse, não, mas eu não aceito. Não pode bater, porque ele não bate nos meninos dele, mas é uma gritaria esquisita. De longe você sabe que ele está brigando com os meninos dele. Não resolve, irmão, gritar com o menino, nem muitas vezes. Quando, na nossa primeira filha, eu falei para a Carol, Carol, uma das coisas que eu vou te pedir que você não faça com nossos filhos, é ficar gritando com o menino dentro de casa. Menino lerda. Bater de menino de sandália lerda. E os meninos saem assim, não doeu. Nem doeu. Uma vez nós fomos educar a Alice, quando era bem menorzinha. Aí a mãe dela disse que prometeu ela que ia dar uma surra nela. Ela foi lá, pegou o cinto bem macio e disse, minha mãe, bate em mim com esse cinto aqui, ó. Porque não doía. Não pode espancar a criança, maltratar. Mas dentro da palavra de Deus nós temos que ensinar ela no caminho que deve andar. Hoje em dia tem políticos corruptos aplicando leis para não punir, para não educar a criança da maneira certa, mas Deus derrama bênção numa casa em que zela pela sua palavra, em que zela em cuidar dos vossos filhos. Muitas vezes tem uma sociedade como anda hoje em dia no Brasil, porque muitas vezes os pais foram culpados na hora de educar os vossos filhos. E alguns pais jogam para cima do pastor. Eu vou falar para o pastor, irmãos, o pastor da nossa casa somos nós. É igual alguns pais, eu lecionei, né, muito tempo, aí direto tinha reunião com os pais montavam na direção da escola, porque eles acham que a escola é responsável pelo mau comportamento dos seus filhos. O menino que comporta mal na escola, o culpado é os pais que não educam ele para ele ser comportado. Aí eu disse, você não está indo para a escola não? Onde é que você está aprendendo isso?
Você não está indo para a igreja, não? Onde é que você está aprendendo isso? Às vezes é em casa, com o nosso comportamento. Mas Deus, nesses últimos dias, onde Ele está purificando a sua igreja para o arrebatamento, Ele exige nós, como igreja do Senhor, um povo santo, zeloso e de boas obras. Quando a Bíblia fala zeloso, significa que nós somos zelosos na nossa família, na sua casa, porque assim Deus ordena a bênção. Nós temos que buscar educar nossas crianças e mostrar para elas que somos humildes. Uma das coisas que Jesus quis ensinar para nós nesses versículos é que a criança não guarda mágoa. Irmão, eu sou acostumado, às vezes eu pego os meus lá em casa, muito difícil. Quando você termina, daqui a pouco ele está, ô papai, e vem nos braços, aquela alegria. Hoje estamos num tempo difícil, que qualquer coisa, se você não der Pai do Senhor, as pessoas ficam emburradas aí, tem que pedir perdão. E Jesus, ó, se vocês não forem como essas crianças, de maneira nenhuma chegará no céu. Porque tem crente que não libera o perdão, porque tem crente que não busca a paz com o seu irmão. Mas nós, se não for dessa forma, não entra no céu. Jesus disse para Nicodemos, olha Nicodemos, se o homem não nascer de novo, é impossível ele entrar no reino do céu. Nicodemos, homem formado em teologia, disse, Senhor, mas como é nascer de novo? Por acaso eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus retrucou com ele, rapaz, você é mestre Israel e não entende essas coisas? Porque tem pessoas que estão como Nicodemos, irmão. Quando a Bíblia diz que ele tem que sonar como uma criança, ele não entende. Mas a criança é humilde de coração, não guarda rancor, não tem raiva contra o seu irmão. Ele brinca, nós vemos uma criança estranha com a outra, passa 2 minutos, 3 minutos, está abraçando, está chamando para brincar. Infelizmente, no meio de muitas igrejas, tem pessoas que dormem e acordam de mal com o seu irmão, e esses não ouvem o toque da trombeta. Eu já até disse na igreja uma vez, você acredita que tem muitos irmãos que até hoje ainda estão nascendo, irmão William, de novo? Nunca terminou de nascer, quando ele terminar de nascer, Deus leva. Porque nós temos que ter uma conduta de um novo cristão na presença de Deus. Jesus disse, se vocês não forem como esta criança, alguém pensa assim, mas eu andar brincando de carrinho, não, irmão. É na pureza, no sentimento sincero. Por isso que Jesus diz, olha, é da boca das crianças e das que amamentam ainda que sai o perfeito louvor. Porque elas vêm aqui cantar a Deus, não está preocupado se alguém vai achar bonito o seu tom de voz, se alguém vai importar pela sua roupa, mas quando elas vêm aqui na frente, elas dizem, eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus tudo que eu tenho do meu coração. Por isso que Jesus falou, se vocês querem entrar no reino do céu, seja como uma criança como essa, que tem pureza de coração, que me adora em espírito e em verdade, como Jesus disse para a samaritana, olha, o meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Uma criança como essa, ela não tem nenhuma vaidade de vir para a igreja, para o povo ver ela pregando, para ver ela cantando, mas ela vem, ela fica alegre, me dá a oportunidade, tia, porque eu quero adorar a Deus. E hoje, nos dias atuais, está faltando pessoas que adoram a Deus, porque Deus diz, o meu Pai ainda está à procura. Verdadeiros adoradores não chegam em uma certa quantidade, mas Deus sempre está procurando pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade, como as crianças. Sabíamos, irmãos, que as crianças são os maiores pregadores da terra? Algumas pessoas podem ignorar, mas uma criança, ela prega muito mais do que certos adultos. Ela prega muito mais do que certos teólogos, porque ela mostra uma vida de sinceridade, enquanto outras pessoas fingem o que não é. Mas a criança, ela mostra o que ela é. Ela é aqui na igreja da forma que ela é em casa. Alguém, nós que somos evangélicos sabemos, mas essa menina dá trabalho demais. É porque lá na casa o pai está faltando ensinar. As irmãs aqui na igreja sofrem. É verdade ou não é, irmão? Ah, mas tem menino que é difícil, irmãos. Tem um ditado lá no Goiás que diz o que
Surra não resolve e dinheiro também não, é porque é pouco. Eu não estou aqui pregando para ninguém maltratar, judiar de criança, porque diante de Deus isso é pecado. Você bater numa criança sem ela merecer e não saber a forma certa de educar a criança, primeiro aconselhar e depois, se repetir, você trazer uma certa educação para a criança. Mas a Bíblia manda nós colocar a criança, porque é tão gostoso a criança fazer: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, quando eu crescer eu quero ser igual à minha mãe, quando eu crescer eu quero ser igual à minha avó. Mulher fiel, homem fiel, que é crente de verdade, é esse que Deus está procurando, aleluia. Irmãos, eu vim aqui nesta noite até com um tipo de mensagem até um pouco diferente, mas chegou aqui, Deus mandou falar isso, viu, irmão William? Se os irmãos ficou um pouco tristes, me perdoe, irmãos, mas a palavra de Deus, ela não aceita rodeio. E eu quero chegar em Divinópolis hoje com a minha mente tranquila e dizer: Senhor, eu falei o que o Senhor mandou falar. Aleluia. Porque está faltando homens e mulheres de Deus nesse mundo afora que falam o que Deus manda, mas Deus está levantando uma geração que prega a verdade, como nesta igreja tem homens e mulheres que pregam a verdade, que zela pela verdade, porque em muitos lugares uma mensagem como essa não é aceita. Mas nós que somos servos de Deus, sabemos aonde nós vamos morar. Deus abençoa a irmã Deusélia pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, irmão Deusélia, pelo convite, por estar aqui no último culto de criança. Deus abençoe os irmãos. Ora por mim, porque eu também tenho filho, irmãos. E alguém fala assim: às vezes ele não está falando assim, mas não está ensinando. O que eu falo aqui, eu estou ensinando na minha casa. Se eu falar aqui e não estiver ensinando, não tem respaldo não, e Deus me reprova. Deus abençoe os pastores, em nome de Jesus.